Tenho especial fascínio por caminhos, especialmente caminhos de roça, que sobem penosamente a montanha e desaparecem na curva da mata. Os caminhos cobertos de folhas de outono, multicoloridos e em tardes mordiças, pelas quais andava nos meus tempos de estudante nos Alpes do sul da Alemanha. É que os caminhos estão dentro de nós, e há que se perguntar aos caminhos o porquê das distâncias. Por quê? Por vezes são tortuosos, cansativos e difíceis de percorrer. Eles guardam os segredos dos pés dos caminhantes, o peso de sua tristeza, a leveza de sua alegria ao encontrar a pessoa amada. O caminho constitui um dos arquétipos mais ancestrais da psique humana. O ser humano guarda a memória de todo o caminho perseguido pelos 13,7 bilhões de anos do processo de evolução. Especialmente guarda a memória de quando nossos antepassados emergiram, o ramo dos vertebrados, a classe dos mamíferos, a ordem dos primatas, a família dos hominídeos, o gênero Homo, a espécie Sapiens demens atual. Por causa desta incomensurável memória, o caminho humano apresenta-se tão complexo e, por vezes, indecifrável. No caminho de cada pessoa trabalham sempre milhões e milhões de experiências de caminhos passados e andados por infindáveis gerações. A tarefa de cada um é prolongar este caminho e fazer o seu caminho de tal forma que melhore e aprofunde o caminho recebido. Endireite o torto e legue aos futuros caminhantes um caminho enriquecido com a sua pisada. Sempre o caminho foi e continua sendo uma experiência de rumo que indica a meta e, simultaneamente, ele é o meio pelo qual se alcança a meta. Sem o caminho, nos sentimos perdidos, interior e exteriormente. Mergulhamos na escuridão e na confusão. Como hoje, a humanidade sem rumo e no voo cego, sem bússola e estrelas a orientar as noites ameaçadoras. Cada ser humano é homo viator, é um caminhante pelas estradas da vida. Como diz o poeta cantante indígena argentino Atahualpa Yupanqui, o ser humano é a terra que caminha. Não recebemos a existência pronta, devemos construí-la. E para isso importa rasgar caminho, a partir e para além dos caminhos andados que nos antecederam. Mesmo assim, o nosso caminho pessoal e particular nunca é dado uma vez por todas. Tem que ser construído com criatividade e destemor. Como diz o poeta espanhol Antônio Machado, caminhante, não há caminho, se faz caminho caminhado. Efetivamente, estamos sempre a caminho de nós mesmos. Fundamentalmente, ou nos realizamos ou nos perdemos. Por isso, há basicamente dois caminhos, como diz o primeiro salmo da Bíblia: o caminho do justo e o caminho do ímpio, o caminho da luz ou o caminho das trevas, o caminho do egoísmo ou o caminho da solidariedade, o caminho do amor
ou o caminho da indiferença, o caminho da paz ou o caminho do conflito. Numa palavra, ou o caminho que leva a um fim bom ou o caminho que nos leva a um abismo. Mas prestemos atenção. A condição humana concreta é sempre a coexistência dos dois caminhos e o entrecruzamento entre eles. Num bom caminho se esconde também o mal, no mal, o bom. Ambos atravessam nosso coração. Esse é o nosso drama que pode se transformar em crise e até em tragédia. Como é difícil separar totalmente o joio do trigo, o bom do mau caminho. Somos obrigados a fazer uma opção fundamental por um deles. Pelo bom, embora nos custe renúncias e até nos traga desvantagens, mas, pelo menos, nos dá a paz da consciência e a percepção de fazermos o certo. E há os que optam pelo caminho do mal. Este é mais fácil, não impõe nenhum constrangimento, pois vale tudo conquanto que traga vantagens. Mas cobra um preço, a acusação da consciência e os riscos de punição e até de eliminação. Mas a opção fundamental confere a qualidade ética ao caminho humano. Se optarmos pelo bom caminho, não serão pequenos passos equivocados ou tropeços que irão destruir o caminho e o seu rumo. O que conta realmente frente à consciência e diante daquele que a todos julga com justiça. É esta a opção fundamental. Por esta razão, a tendência dominante na teologia moral cristã é substituir a linguagem de pecado venial ou mortal por outra mais adequada à unidade do caminho humano. Fidelidade ou infidelidade. A opção fundamental. Não se há de isolar atos e julgá-los desconectados da opção fundamental. Trata-se de captar a atitude básica e o projeto de fundo que se traduz em atos e que unifica a direção da vida. Se esta opta pelo bem, com constância e fidelidade, será ela que conferirá maior ou menor bondade aos atos. Não obstante os altos e baixos que sempre ocorrem, mas que nunca chegam a destruir o caminho do bem. Este vive no estado de graça. Mas há também os que optaram pelo caminho do mal. Por certo, passarão pela severa clínica de Deus, caso acolham misericórdia de suas maldades. Não há escapatória. Temos que escolher que caminho construir e como seguir por ele, sabendo que viver é perigoso, mas nunca andamos sós. Multidões caminham conosco, solidárias no mesmo destino, acompanhadas por alguém chamado Emmanuel. Deus convosco.
Cosmologia da transformação. Um novo amanhã. Uma nova civilização, aos poucos, começa a traçar um novo paradigma civilizacional, mais voltado para as dimensões benevolentes da humanidade para com a Mãe Terra e para com os pobres. O ser humano começa a sentir-se despertado e religado para o mistério que compõe o universo. O momento é de unir forças para encontrar soluções. É necessário o surgimento de uma civilização planetária que priorize os princípios éticos e relações de cuidado para com todo o cosmo. A ética do cuidado essencial se propõe a resgatar a vida e conceber justiça ampla a todas as vítimas da nossa atual cultura de violência, exclusão, dominação e exploração. A atual situação, então, será superada por uma nova humanidade, comprometida em construir um novo padrão civilizatório. O novo paradigma se caracterizará por uma redefinição do modo de se relacionar com a natureza e com os povos, por uma redefinição da subjetividade humana e do trabalho. Pois, na medida em que cresce a consciência planetária, cresce também a convicção de que a questão do meio ambiente, da ecologia, está contextualizada em tudo, nas políticas públicas, da indústria, da educação e das políticas internacionais. Devido à exaustão dos recursos não renováveis, a humanidade terá de mudar o seu padrão de comportamento com relação à natureza, ou ela irá de encontro a enormes cataclismas. Por esse motivo, a sociedade do século XXI consumirá com mais responsabilidade, constituindo uma nova aliança de respeito e devoção para com a natureza. O novo desenvolvimento se fará com a natureza e não à custa dela, como foi durante séculos. Haverá um pacto social mundial entre os povos, baseado em 3 valores fundamentais que todos assumirão. Primeiro, salvaguardar as condições para que o planeta possa continuar a existir e a coevoluir. Segundo, garantir o futuro da espécie humana como um todo e as condições de seu ulterior desenvolvimento. Terceiro, preservar a paz perpétua entre os povos como meio para a solução de todos os conflitos que sempre existirão. Ao invés de dominar a natureza, nessa eterna relação de exploração, a humanidade deve se colocar inserida no interior da natureza, em sintonia com ela e sempre aberta a novas transformações. Além disso, prevalece também o sentido de que toda a natureza constitui um sistema aberto e que, por isso, ela sempre pode acolher novas interações e fluxos de energia. Ao contrário da visão fechada da modernidade antropocêntrica, que vive como em uma casca de nós fechada em si mesma e imune às influências exteriores.
por isso, fora da dialogação universal. Entre outras coisas, o que caracterizaria essa nova cosmologia da transformação seria o respeito por toda a forma de vida e da dignidade da natureza, e não sua exploração pela humanidade. Em suma, colocar o cuidado no lugar da dominação, colocar a espiritualidade como um dado da realidade humana e não apenas expressão de uma religião.
En el jardín de Dios creció una flor que un colibrí sintió. Voló sobre la tierra, campos de paz y guerra, pero no encontró su flor, pero no encontró su flor. Hacia el jardín de Dios, la flor del arco iris no era la que buscaba, ni la del más noble olor, ni la de increíble olor. El colibrí lloró detrás del sol por su adorada flor que lo habitaba dentro de su corazoncito y no la podía ver, y no la podía ver, no, 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 no. Del amor. El colibrí lloró detrás del sol por su adorada flor que lo habitaba dentro de su corazoncito y no la podía ver.